Vamos então ao quadro Panorama Bíblico. Começamos então, pastor Natanael, com a nossa ouvinte, consulente Terezinha. Ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp. É uma pergunta muito boa, podemos dizer, importantíssima, não é? Bom seria se todos se fizessem esta pergunta, né? Como posso saber se eu sou salva? Como posso saber? Como é importante. Nós temos um relato bíblico de um jovem que era rico e ele foi em busca do Senhor Jesus com esta pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com o porvir, o que vai acontecer no pós-morte, né? Tudo acaba, é aniquilado, deixa de existir, ou vamos continuar a viver? Nesta vida aqui presente, o corpo é sepultado. E o espírito e a alma, para onde vão? Tem continuidade? Então a pergunta aqui da consulente é importantíssima. Como posso saber se eu sou salva, pastor? Essa foi também a pergunta. Essa foi também a pergunta que o carcereiro de Filipos fez para Paulo e Silas, quando os dois estavam presos e cantavam hinos a Deus, louvando, orando, e houve aquele terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. E o carcereiro acordou assustado, vendo as portas abertas das prisões, tirou a espada e quis matar-se. E Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal. E aí, ele vendo aquele fenômeno sobrenatural, ele fez essa mesma pergunta para Paulo e Silas: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É a mesma pergunta. Como posso saber se sou salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, a pessoa precisa crer no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos diz, na sua epístola aos Romanos, que é o seu evangelho, no capítulo 10, verso 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Dessa maneira, a salvação é algo pessoal, é individual. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. A obra que Ele realizou é suficiente para nos salvar. Não é por aquilo que fazemos ou vamos fazer, mas é algo íntimo, que o próprio Espírito Santo opera nas nossas vidas, dando essa segurança que é importantíssima, que todos nós precisamos ter. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse no seu sermão profético, em Mateus, capítulo 24, verso 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos também perseverar para que essa salvação ela seja não somente presente, mas futura. Se realmente
temos crido no Senhor Jesus Cristo, nós vamos permanecer. Mas se for apenas uma emoção, uma religiosidade, logo a pessoa acaba abandonando o barco e volta às primeiras práticas, que são as práticas que estão longe de Deus. E o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor ou é o Salvador, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove essa certeza da nossa salvação e que nós somos templos do Espírito Santo, que nós somos comprados por bom preço lá na cruz do Calvário e agora podemos sim ter essa segurança de que somos salvos em Cristo Jesus. Pastor, essa pergunta que o carcereiro fez no texto de Atos 16, 31, o que devo fazer para ser salvo, parece que reflete bem o sentimento do ser humano, achando necessário que se deva fazer sempre alguma obra, algum sacrifício, para se alcançar algum favor. E no caso aí o da salvação. É nesse sentido que o carcereiro estava perguntando, pastor, de repente um homem responsável por um cárcere, um homem truculento, um homem feroz, bravo, de repente agora ele, querendo ser salvo, imaginou que deveria fazer um sacrifício, ter uma grande monta de dinheiro. De repente é essa preocupação que muitas vezes norteia o ser humano, pastor, quanto à salvação? Realmente é um pensamento muito usual de todos aqueles que buscam um favor de Deus, uma graça de Deus. Eles pensam que precisam fazer alguma coisa no sentido humano para alcançar esse objetivo. Daí nós vemos os pagadores de promessa, pessoas que fazem aquelas romarias, pessoas que andam de joelho carregando cruzes, acham que com esse feito elas estão alcançando o favor de Deus. Mas o favor de Deus não é alcançado através do que fazemos, mas é através do que cremos. É a resposta de Paulo e Silas, né? Você não precisa fazer nada, você precisa somente crer. Crer no Senhor Jesus e o restante ele vai realizar na sua vida. Então precisamos abrir o coração para o Senhor Jesus e dessa maneira isso é o que Deus pede para o ser humano. Porque quem fez a obra foi o Senhor Jesus Cristo. Nós simplesmente temos que ouvir o Evangelho, que Paulo diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente isso, abrir o coração, crer e com certeza o próprio Espírito vai nos dar essa certeza que somos salvos, logo somos filhos de Deus. Pastor, nesse segundo texto que o senhor leu, em 1 Coríntios 12, verso 3, falando sobre ter o Espírito e não ter o Espírito Santo. Pastor, é imprescindível a pessoa do Espírito Santo para a salvação do homem? Exatamente, é o Espírito Santo que vai, como o Senhor Jesus prometeu, o outro Consolador, é Ele que vai operar nas nossas vidas a questão do erro, que somos pecadores, que precisamos da justiça de Deus e dessa maneira estamos isentos do juízo de Deus. O Espírito Santo ele tem essa função. É o que o Senhor Jesus, quando falava sobre esse tema para com o importante vulto que era Nicodemos, um dos principais da sinagoga judaica, uma pessoa
que era preparada, conhecia a lei, e o Senhor Jesus falou para ele: Nicodemos, importa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos não entendeu a princípio, e ele pôde dizer: o que é carne, o que é espírito. Daí, precisamos nascer no sentido espiritual, e somente o Espírito Santo é que pode fazer o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o Espírito Santo de Deus que vai agir no nosso interior e vai transformar a nossa vida. Pastor, então a gente entende que hoje, apesar dos recursos que existam, como transmitir cultos pela televisão, pelo rádio, como a eficiência de pregadores hoje, que são tão cultos, né? Hoje nós vivemos numa safra de obreiros que, graças a Deus, tem assim um nível intelectual maior, tem formação em teologia, escatologia, são pessoas mais versadas nas escrituras. E, infelizmente, ainda tem outros que não estão tão preparados assim, mas também estão ali trabalhando e fazendo. Toda essa técnica, pastor, todo esse aperfeiçoamento de mídia, de transmissão, não é suficiente se não tiver o convencimento do Espírito Santo, pastor? É verdade. Quem faz a obra não é uma persuasão humana. Paulo, ele quis pregar para os gregos, e os gregos eram pessoas sábias, pessoas que tinham os seus grandes filósofos, e o apóstolo Paulo considerou isso tudo como um lixo, e ele queria pregar o evangelho da cruz. Então, o que transforma o homem é o evangelho da cruz, é a mensagem da cruz. Não podemos modificar essa mensagem. Podemos, é óbvio, quanto a pessoa se preparar melhor, ela vai ter um conteúdo melhor também para os seus ouvintes, mas nunca sair do centro, que é a mensagem que o Senhor veio trazer, a mensagem da cruz. Pastor, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele chega a falar a partir do verso 18 até o final do capítulo, podemos dizer, sobre a ignorância dos homens quanto ao conhecimento de Deus. E ele fala um pouco sobre essa ignorância em certas fases. Como funciona essa ignorância, pastor? Essa ignorância é a pessoa ser estúpida, nervosa, esbravejando, ou a ignorância se baseia na falta de conhecimento, pastor? O próprio apóstolo, ele fala nesse capítulo 1 de Romanos, no seu verso 20, falando sobre as coisas criadas por Deus, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Então, todo ser humano que tem as suas faculdades mentais normais, eles automaticamente vão entender que tem um Criador, que tem um Deus por detrás de todas as coisas. E Paulo diz mais, para que eles fiquem inexcusáveis, isso é, ficam sem argumentos, ficam sem ter qualquer forma de justiça própria, porque as coisas de Deus são bem reveladas, né? E o salmista, no Salmo 19, ele fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De maneiras que esse tipo de argumento não é válido, porque Deus manifesta para todo ser humano que ele existe, mas o ser humano ele vai contra essa manifestação de Deus e ele procura adorar a si próprio, como o próprio inimigo fez com Eva e com Adão. O dia que comeres desse fruto, serás igual a Deus. Então, o ser humano deixa de adorar a Deus e logo ele entra numa humanização e acaba adorando deuses feitos pelas suas próprias mãos, idolatrando objetos, e isso Deus então os entrega a uma prática horrível de uma imoralidade, que é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Muito bem. Pastor, a próxima pergunta aqui, que chegou pelo WhatsApp, é da nossa ouvinte, consulente Milene. Ela faz aqui inicialmente uma pergunta e depois nos parece que já faz um comentário a respeito. Porque nós não suportamos o silêncio de Deus. Falamos que Ele está no barco, mas vivemos despertando-o para ouvi-lo falar. Afinal, pastor, Deus está em silêncio com a humanidade? Por exemplo, um intervalo entre o Velho e o Novo Testamento, conhecido como período interbíblico, de aproximadamente 400 anos, e algumas Bíblias ainda possuem páginas em branco para demonstrar que houve um silêncio da parte de Deus para com o homem naquele período ali, terminando o Velho e começando o Novo Testamento. Afinal, pastor, Deus, ele fica em silêncio? Mesmo nessa época que o irmão citou, do chamado período interbíblico, Deus não estava em silêncio, Deus estava agindo. Às vezes pensamos que Deus está em silêncio, mas mesmo Deus em silêncio, devemos entender que nós temos o que podemos denominar o Cronos, que é o tempo, nosso tempo. E Deus tem o Kairos. Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus é algo misterioso para nós. Quem somos nós para poder conhecer o tempo de Deus? Mas o Senhor Jesus mesmo ensinou que quando aparecerem nuvens no céu, é sinal que haverá chuva. E quando aparecer essas nuvens se dissiparem, vai aparecer o sol. Então tem o tempo que Deus tem determinado. Mas, como o irmão mesmo citou, o autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado. Então Deus fala, não fica em silêncio. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus falou com os profetas. Podemos citar o exemplo de Elias, né? Que quando foi ameaçado por Jezabel, ele fugiu e ali Deus o alimentou através dos corvos. Deus o levou a um monte. Veio vários fenômenos físicos, né? Como um terremoto, um grande vento, e depois de um vento veio esse terremoto, veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia:
que fazes aqui, Elias? Era Deus falando. Assim como Deus falou para Adão, onde estás, Adão? Deus sabia aonde Adão estava. Mas são perguntas inquietantes. Então, muitas das vezes podemos admitir que Deus está em silêncio, mas não que ele esteja ausente. E precisamos distinguir quando Deus não fala e quando Deus quer que possamos ter uma atitude. Mas graças a Deus que hoje temos a palavra do Senhor e Deus fala através da sua palavra, né? E especialmente, como acabamos de ler em Hebreus 1:1, que Deus fala nesses últimos dias pelo seu Filho. E nós vivemos nesses últimos dias. E a melhor voz para escutarmos é a voz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que podemos aprender com o silêncio de Deus? As pessoas muitas vezes querem respostas imediatas, querem de Deus posicionamento, e aquela dificuldade que o senhor falou, né? O cronos nosso com o kairos de Deus. Como fazer, pastor, para colocar esse cronos nosso dentro do kairos de Deus? Porque é uma adaptação maravilhosa, e o crente que alcança esse estágio é um crente que vive uma dimensão maior nessa comunhão com Deus, né, pastor? Como fazer então para esse cronos nosso aqui, tão agitado, tão perturbado, tão cheio de pressões e cobranças, venhamos colocar dentro do kairos de Deus e assim descansar um pouco mais, pastor? Realmente podemos citar alguns exemplos bíblicos, né, como aquela mãe Ana. Antes era estéril, né? E tinha uma concorrência da sua rival. Ela, como não tinha filho, aquela concorrente, ela humilhava Ana, e Ana ficou clamando ao Senhor, até que o Senhor lhe concedeu a bênção de abrir a madre. Eu creio que aquela mulher passou por um período muito difícil, mas ela buscou ao Senhor. De maneiras que também o apóstolo Paulo, ele muitas das vezes orou a Deus para que Deus tirasse aquele espinho que estava na sua carne. E ele, que foi um grande curador, podemos assim dizer, de tantas pessoas, ele tinha que conviver com aquilo, que aquilo era uma espécie de uma agulhada do inimigo. Ele entendeu isso. Então ele pôde perseverar com essa situação de sofrimento, e muitas das vezes passamos por momentos aflitivos de sofrimento nas nossas vidas e ficamos questionando por que eu tinha que passar por isso. Mas devemos também entender que essas situações são para nos aproximar mais de Deus, para que essa conexão, como o irmão disse, do Cronos com o Kairos, ela se torne uma conexão perfeita para o nosso crescimento espiritual também. Deus permite, para também que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas, quando as pessoas veem, olha, aquele pastor Rogério está passando por uma dificuldade, e como ele está prosseguindo, como ele tem reagido diante daquele sofrimento. Então são circunstâncias que às vezes vêm contra as nossas vidas, e dependendo de como procedemos, isso vai glorificar ou não ao Senhor Jesus Cristo. É a maneira que o Senhor também honrou ao Deus Pai, né? Como ele pôde dizer, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então tudo tem um tempo determinado diante do Senhor, e o próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele disse, Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu Filho assim como o Filho glorificou a ti.
E outros exemplos de esperar no Senhor, no tempo do Senhor, é o caso de Abraão, não é, pastor? Recebeu a promessa de um filho que nasceria dele, de Sara, e levou tantos anos para se cumprir, né? O caso de Davi, que foi ungido para ser o rei de Israel, quando ainda no trono existia Saul. E Davi ficou aquele tempo todo ali sofrendo, sendo perseguido, e depois se cumpriu. Então são realmente experiências bíblicas que servem para nós hoje aplicarmos e também esperarmos no Senhor, né? Como disse a nossa irmã aqui, ela citou o exemplo do barco. Aqui eu acredito que aquela passagem da travessia ali do lago de Genezaré, que se formou de repente uma tempestade, e o Senhor Jesus dormia no barco, e os discípulos desesperados foram acordá-lo. É bom porque a nossa irmã tenha consciência que o Senhor Jesus está no barco. Então, mesmo que pareça assim a luta, a aflição muito grande, a onda batendo, mas o Senhor está no barco. Amém. E a qualquer momento ele levanta e dá ordem, né, para a tempestade e para o mar tudo se acalmar, né, e o seu filho, o seu servo, poder passar por aquela tormenta. Amém? Amém.